Começando mais uma live aqui, mais um papo de dinheiro. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre fazer um planejamento de viagem. Enquanto o Instagram entrega essa live aí para mais mulheres, mais pessoas estão assistindo, eu vou aproveitar para colocar aqui o nosso tema da live de hoje. Aproveite para me ajudar aí a impulsionar essa live, a levar ela para mais mulheres também assistirem. Para quem ainda não me conhece, para quem está chegando no canal aí agora, eu sou Silvia Souza e eu ensino as mulheres profissionais liberais a comandarem o seu dinheiro, ter um melhor relacionamento com a sua vida financeira. E hoje a gente vai falar aí de como fazer a viagem dos sonhos, né, com dinheiro no bolso. Eu tô fazendo essa semana live todos os dias aqui, que é a antecipação da semana Comande o Seu Dinheiro, que vai começar dia 30, a próxima segunda-feira. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, tenha o link de inscrição aqui no link da bio. O que é a semana Comande o Seu Dinheiro? Eu vou estar ensinando para vocês ali um passo a passo. É uma semana de curso ali, são 3 aulas gravadas, onde eu vou estar dando para você o passo a passo para você iniciar a sua organização financeira, para você iniciar aí o comando do seu dinheiro de uma vez por todas. Então, se você ainda não está inscrito, vem aqui no link da bio, se inscreve, começa segunda-feira. Quem se inscrever vai vir para um grupo do WhatsApp e é por esse grupo do WhatsApp que eu vou estar passando todas as informações. Tenho certeza que eu estou preparando ali, eu estou fazendo, né? Estou gravando aqui as aulas e vai ser um conteúdo incrível para você realmente colocar em prática na sua vida e para você começar a comandar o seu dinheiro de uma vez por todas, né? Voltar aí a ter um relacionamento com paz aí em relação à sua vida financeira, em relação ao seu dinheiro. Então, bora lá começar aí nosso planejamento aí para ter para fazer a viagem dos nossos sonhos aí e com dinheiro no bolso, né? Por muitos anos da minha vida, eu sou uma pessoa que eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer lugares diferentes e por muitos anos da minha vida aí eu busquei fazer essas viagens, né? E aí muitas vezes eu ia viajar e voltava ali com aquela dívida, né? A perder de vista para pagar. Daí para eu conseguir fazer a viagem novamente, tinha que, né, pagar primeiro aquela que já tinha ido e depois começar a fazer o planejamento para nova viagem. Só que quando eu comecei a estudar educação financeira, eu vi que é possível sim a gente fazer uma viagem com ela planejada, né, com ela paga e voltar ali sem ter essa preocupação, né, sem ter que, viajei, curti, mas agora eu tenho a dívida para pagar. Não, eu volto com a dívida já da viagem já paga. E é isso que eu quero falar aqui um pouquinho para vocês, é como fazer esse planejamento aí para vocês montarem a viagem, né? Eu fiz uma viagem em 2018, o Alan, a minha filha estava com 5 meses, a gente foi para Portugal e foi uma viagem meio que inesperada, porque o meu marido ele tinha o sonho de conhecer Portugal e eu não levava tanto a sério assim. E eu sei que um colega dele estava saindo de férias na época, falou que ia para Portugal e ele falou: nossa chance. Como que eu fiz essa viagem? Eu tinha ali uma reserva de viagem já meio que programada para uma viagem que eu não estava nem esperando. A gente ia fazer uma viagem, mas eu nem sabia para onde era. E aí eu consegui me programar. E como que foi esse passo a passo, né? A gente conseguiu aí curtir. Eu lembro que foram 7 dias em Portugal, foi bem intenso ali, porque a gente saía cedinho e voltava tarde da noite com criança pequena, mas foi muito tranquilo. Por quê? Porque a gente fez a programação da viagem, né? Tanto nós quanto o casal que foi junto também. A gente, com tempo de antecedência, a gente fez ali um passo a passo de saber os lugares que a gente queria conhecer, de saber quais eram os pontos turísticos que a gente ia visitar, de entender qual era mais ou menos o custo ali para a gente se alimentar, né? Porque a gente iria ter alimentação, almoço, café, janta, como que ia funcionar isso, escolher o lugar onde a gente iria ficar também, se ia ser um hotel, né, com o café da manhã pronto. Na época a gente optou por Airbnb, a gente ficou hospedado em Lisboa. A Elo, na verdade, estava com 5 meses. Quando a gente chegou, ela fez 6 meses. Foi bem tranquilo, assim, também, porque
A viagem de avião também com ela foi tranquila, a gente viajou de TAP, então tinha lá o bercinho para criança, ela se comportou muito bem nas 9 horas, né, de voo, então foi bem tranquilo. Hoje ainda não, a gente não fez uma viagem grande com ela, mas eu não sei como seria, né, porque hoje a criança 15 minutos já enjoou das coisas, então não sei como seria, mas tá na hora de fazer uma viagem grande aí. E agora ela quer conhecer a Aurora Boreal, que o pai dela já foi e falou que ia levar ela, e ela toda vez ela pergunta: mamãe, quando a gente vai conhecer a Aurora Boreal? Que é na Finlândia, né? Então a gente tá se programando aí para essa viagem, mas é importante saber esse passo a passo, né? Como que eu vou conseguir ali me organizar financeiramente para a gente alcançar aí esse objetivo. E aí realmente fazer a viagem, né? Muitas pessoas às vezes nem viajou para fora do Brasil, né? Ou às vezes para dentro do Brasil mesmo, né? Conhecer aí cidades lindas que a gente tem, né? Estados maravilhosos aí. Eu conheço Maceió, conheço Natal, já tive a oportunidade de ir para Porto Alegre, já fui para o Rio de Janeiro algumas vezes. Então, realmente conhecer, fazer essas viagens para que a gente possa conhecer cultura, conhecer, aprender também, né? Essas viagens não é só diversão, então é possível colocar aí a viagem dentro do seu orçamento, dentro do seu planejamento financeiro. E como que você pode começar a construir isso? Primeiro você tem que identificar o que você quer, né? Qual que é o lugar onde você quer conhecer, quem vai junto com você, vai sua família, e aí vocês começam a fazer esse planejamento, né? O importante é saber a data que vocês vão, né, para ter ali um passo a passo. Se você quer fazer uma viagem que você vai, vou gastar um pouco mais de dinheiro, né, para o exterior, eu tenho que juntar um pouco mais de dinheiro porque hoje minha reserva tá zero para viagem. Então, tem que se planejar aí com um pouquinho mais de antecedência para caber dentro do orçamento e realmente fazer a viagem dos sonhos aí sem que ela se torne um pesadelo, né? Voltando ali, como eu falei, aquela viagem amarga, como eu falei que eu fiz no passado, né? Voltava cheio de dívidas ali e a viagem que era para ser um sonho acabava virando um pesadelo. Então, quanto mais você se antecede a isso, quanto mais você se planeja, mais barato a viagem pode sair e você consegue aproveitar muito mais, né? Ter a reserva financeira, no caso, para a viagem, é importante também. Quando eu falo ali em se pagar em primeiro lugar, realmente fazer o seu planejamento para tudo que você quer alcançar. E viagem é um ponto, né, que as pessoas querem conhecer, então realmente fazer uma reserva ali para a sua viagem. O primeiro passo para você fazer é escolher o destino que você vai, né? Aonde você quer ir, como eu falei, qual é uma cidade, é dentro do Brasil, é no exterior, como que você vai identificar ali, né? Se você tem o sonho. O nosso, que nem eu falei, a Elô quer conhecer a Aurora Boreal, que é da Finlândia. Mas a gente também tem vontade de conhecer Roma. Então, assim, na Itália. Então, tem que realmente fazer um planejamento e identificar primeiro aonde você quer chegar. E nesse ponto é importante você realmente procurar os destinos que você vai querer conhecer, né? É alta temporada, é baixa temporada, quanto que tá custando o preço da passagem aérea, eu consigo comprar com antecedência, e aí realmente buscar informações, né, dicas de quem já foi. Hoje a gente tem Google, que a gente bota lá, viagem para tal lugar, ele vai te dar ali o passo a passo de lugares que você quer conhecer, quanto que você vai gastar, eles faz até a média de quanto que você consome ali, quanto uma pessoa gasta por dia de refeição, por exemplo. Então, hoje a gente tem essa ferramenta aí na palma das mãos aí que a gente pode começar a fazer esse planejamento, né? O primeiro planejamento que você vai ter que fazer, então, é identificar o destino que você vai. Acho que ver Papai Noel na Finlândia vai vir primeiro. Olha lá, a Ola tá falando que realmente a Elo tá cobrando, então a gente tem que levar ela para ver o Papai Noel na Finlândia. Vamos nos programar aí para os próximos anos fazer essa viagem. Então, primeiro é escolher o destino. O segundo é montar o roteiro de atrações, né? Como eu falei, a gente tem hoje o Google na palma da nossa mão. Se você quer ir para um lugar, qualquer lugar que você deseja ir, tem os seus pontos turísticos. Então tá, o que eu quero conhecer? Onde que eu vou explorar ali, né? Como eu falei, eu vou estar sozinha, eu vou estar com alguém. Como que a gente pode organizar
essa opção de atrações. Quanto custa a atração? Nessa hora você tem que estar ali, né, com papel e caneta na mão para você fazer as anotações, para anotar tudo direitinho. Tem passeios gratuitos, mas tem passeios que você realmente às vezes precisa saber o preço de quanto que vai custar para você colocar isso dentro do orçamento e começar a se planejar. O terceiro ponto aqui é determinar a data da viagem. Isso é importante também, né? É o que eu falei. Quanto tempo? É uma viagem que eu vou levar, custa mais caro? Então tá, eu vou viajar daqui a um ano. Daqui a um ano eu vou conseguir levantar esse dinheiro? Daqui a um ano eu vou ter o valor suficiente? Talvez não, talvez eu tenha que colocar um pouquinho mais. E aí você faz esse planejamento com um tempo maior para você conseguir levantar o dinheiro aí nesse período para você fazer a viagem tranquila. Então, determinar a data da viagem é importante para você ter ideia, mas isso já depois que você já levantou todos os gastos que você vai ter com a viagem, né? Então, olha a importância de você saber quanto que você vai gastar ali, a média de quanto que você vai gastar com a viagem. Analisar as opções de hospedagem, como eu falei, né? Quando a gente foi para Portugal, a gente ficou no Airbnb, né? A gente falou, não, vamos pegar uma casa que a gente, né, fica mais tranquilo, fica mais livre ali de horário, essas coisas. E tanto eu quanto o Alan e o casal que foi conosco decidimos, falou, não, vamos optar pelo Airbnb. Não tem, né, aquela coisa do conforto, talvez, né, do hotel 5 estrelas, né, que você tem a cama arrumada quando você sai, que você tem o café pronto, mas financeiramente acabou saindo praticamente um terço do valor que era o hotel que a gente provavelmente iria ficar. Então saiu mais em conta, coube no nosso bolso, né, tanto no nosso quanto do casal que ia estar junto. Era um apartamento que a gente viu que era razoável, que dava para ficar, né, tinha razoável para bom. Tinha ali pessoas avaliando o local, que também é outra opção que eu sempre observo, né? Qual que é a avaliação do local de ficar. Chegamos lá, fomos muito bem recebidos pelo dono do apartamento. Inclusive, ele era brasileiro, era de Recife, a gente nem sabia. Então, saber que tem essa opção. E tem a opção de hostel também, né? Que é aquele que você compartilha com outras pessoas. Tem gente que gosta de fazer isso e também não tem problema nenhum. Você conhece outras pessoas, você compartilha ali, né, o quarto com outras pessoas e tá tudo bem. E aí é o que eu falo, precisa identificar o que você tá disposta, como que você tá disposta a passar aquilo ali, né? Como eu falei, vou querer uma coisa, um hotel com mais comodidade, que eu vou ter conforto. Airbnb pra mim é legal, é o suficiente, ou então o hostel também. Então você escolhe a opção que você vai ficar. Com certeza o hostel é mais em conta que um Airbnb, que você está dividindo ali com outras pessoas. E aí também vale a pena pesquisar. Não esquecer, né, de dar preferência aí às hospedagens que ficam com fácil acesso de transporte público, por exemplo, ou então das atrações que você quer conhecer. Isso também é importante você olhar. O quinto lugar aí, definir os lugares para comer. E às vezes até a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes quando a gente vai num lugar desconhecido, você passa em frente a um restaurante que tá lotado, cheio de gente, e aí um do lado tá mais vazio, você fica até desconfiada, né? Não tem ninguém ali por quê? E aí acaba indo no mais cheio e aí acaba passando raiva, acaba passando, né, nervoso, porque o atendimento é ruim, demora pra refeição chegar. E aí você tem ali do lado um que talvez, né, tá mais vazio, você consegue ter a tranquilidade, você é atendida mais rápido. E às vezes a gente às vezes, né, deixa de conhecer o lugar porque tem pouca gente. Então, se você sabe onde você vai, você consegue pesquisar quais os restaurantes que tem na região. Qual é a avaliação desses restaurantes? Isso é importante também você levar em consideração. E quanto custa mais ou menos o prato de comida lá, né? Para você saber o quanto que você vai gastar no almoço, na janta. E aí você tem que multiplicar esse valor aproximadamente, né? No período que você vai ficar. Então, você já vai ter o custo aí da sua alimentação. É importante você ter isso também, porque isso tá dentro do orçamento para a viagem. Então, realmente começar a fazer um planejamento. Outra coisa que é importante você ter quando você vai viajar, principalmente viagens internacionais,
o seguro viagem, né? Às vezes extravia alguma mala, acontece alguma coisa fora, você tá sem o seu plano de saúde. É importante ter esse seguro viagem, porque eles vão cobrir qualquer coisa que possa acontecer com você lá fora, né? Dentro do seguro viagem, eles cobrem assistência médica, indenização se vier acontecer alguma coisa, por exemplo, de extravio de viagem, como eu falei para vocês. Então, é importante ver o seguro de vida. E muitas vezes, se você tem um cartão de crédito, verifica se a sua bandeira já não oferece essa opção de seguro viagem, tá? Porque muitas vezes eu já contratei, na época que eu desconhecia isso, eu contratei seguro viagem, sendo que a bandeira do meu cartão, ela disponibilizava lá o seguro viagem e o seguro do carro também. Por quê? Porque quando a gente vai para fora, Portugal foi um lugar que a gente locou o carro para fazer nossas viagens. E daí você tem que fazer o seguro. Mas dentro do cartão de crédito já tem o seguro do automóvel. Daí você não precisa contratar de novo esse seguro que eles oferecem lá. E aí sua viagem acaba saindo mais barata. Então, é importante você contratar o seguro viagem, mas verifique se seu cartão de crédito, para quem usa cartão de crédito aí, não está disponível essa opção aí de seguro viagem ou até mesmo seguro automóvel quando você viaja, tá? Algumas bandeiras têm esse benefício aí e é só questão de ver como que funciona, né? Ligar, entrar em contato com o seu cartão, verificar se dentro desse cartão ele tem essa possibilidade, como que funciona, se você precisa avisar ou não. Use e abuse dos aplicativos, esse é o nosso minha sétima dica aqui, né? Sétima sugestão para você planejar a sua viagem. Por quê? Porque a gente tem ali a facilidade mesmo da tecnologia para você buscar conhecimento, né? Aplicativo de previsão de tempo, né? Quando você vai escolher para viajar, você tem que olhar ali a previsão de tempo, vai estar favorável ou não, né? Se você vai para a praia, é um mês que costuma chover, é um mês que não costuma chover, ou a gente quer visitar a aurora boreal, se eu não me engano, tem uma época do ano para visitar a aurora boreal, né? O céu tem que estar limpo. Então, assim, precisa ver realmente quais são ali as previsões do tempo, como que vai estar para entender. E hoje a gente tem aplicativos que informam tudo. Tradução, né? Aplicativo de tradução de idiomas também tem. Indicação de restaurante, indicação de hotel. Olha lá, a Holanda tá dizendo que tem aplicativo para que mostra as condições da aurora boreal, tá vendo aí? Sempre tem um aplicativo. Para chamar um Uber ou um táxi, então buscar as opções que tem para você procurar e ter fácil acesso aí esses aplicativos. Quando você faz o levantamento de tudo isso, você vai ter o valor total de quanto mais ou menos você vai gastar durante essa viagem. E é aí que começa o seu planejamento financeiro. Você entender, opa, tenho aqui, essa viagem vai custar 20 mil, com os meus gastos que eu quero fazer, com tudo que eu quero visitar, né, as atrações que eu quero visitar, onde eu quero ir. E aí você vai pegar esses 20 mil e vai dividir pela quantidade de meses ali que você tem até alcançar essa data, né? Hoje, vamos supor que eu quero viajar, vamos abrir aqui calculadora, que ninguém é obrigado, né? Vamos lá, eu brinco que eu sou educadora financeira, mas vamos usar a tecnologia. Existe calculadora para quê? Ó, se a gente colocar aqui, eu quero fazer uma viagem daqui 3 anos, tá? Vou viajar, vou conhecer a aurora boreal daqui 3 anos e essa viagem vai me custar 20 mil aqui. Tô chutando o valor porque eu não fiz a pesquisa exata para isso. E para isso que eu tô trazendo essa live aqui. Para você se planejar para sua viagem. Para você saber o valor que você vai gastar e quando você vai utilizar isso. E eu dividi por 36 aqui, ó. Então, se eu quero juntar 20 mil para fazer essa viagem, eu vou ter que guardar aí por mês pelo menos R$550 para daqui 36 meses eu realizar isso, eu ter esse valor, né? E aí a gente vai estudar qual é o melhor investimento, não é só tirar da conta corrente e deixar ele ali na poupança, não. É buscar qual é o investimento, tem investimento que eu posso retirar daqui a 3 anos, porque daí eu tiro o valor da minha vista, né? Tiro o valor
da minha conta ali, que fica de fácil acesso, né? Porque se eu tenho dinheiro de fácil acesso, eu acabo gastando ele. Então eu realmente coloco ele para um investimento que eu possa tirar daqui 3 anos. Só realmente quando eu for fazer minha viagem. E aí ele vai rendendo mais, né? Além de você estar guardando ali, ele vai rendendo um pouco mais aí do que os próprios 550 que, no caso, para esse orçamento aqui, eu estaria guardando. Então, sempre rende um pouquinho mais. E aí você tem como você viajar, e viaja tranquila, viaja com dinheiro no bolso, sem a preocupação aí de voltar, né? E como eu falei, né, a viagem que era para ser a viagem dos sonhos acaba virando um pesadelo, porque tá ali cheio de contas para pagar, cheio de dívidas para fazer. Então é realmente buscar esse planejamento de para onde eu quero ir. Tô falando aqui, fiz uma simulação aqui de uma viagem pro exterior, tá? Mas é como eu falei, sei lá, quero conhecer Rio Grande do Norte daqui 6 meses. Quanto que vai custar essa viagem? E aí a gente precisa olhar, porque às vezes a gente quer fazer uma viagem internacional e acha que a viagem internacional é cara. E aí você vai fazer uma viagem para dentro do Brasil e às vezes acaba saindo mais caro do que uma viagem internacional, tá? Por quê? Porque a gente tem promoção. Se você compra com antecedência, você consegue promoção. Outro dia eu vi passagem de ida e volta para Portugal por R$ 800. Né? E aí quando você vai ver uma passagem para dentro do Brasil aqui pro Nordeste, tá mais de 2.000, 3.000 reais. Então, dependendo quando você se planeja, você consegue pagar com antecedência, você consegue pagar mais barato. Por exemplo, na época que a gente foi para Portugal, a gente sabia que ia alugar carro lá. A gente alugou com antecedência, a gente reservou aqui no Brasil e pagamos quase com desconto de R$ 1.000 na época que a gente fez ali o pacote. Por quê? Porque eu antecipei a reserva. Isso funciona também, tanto quanto quando eu fui no começo do ano passado também, a gente foi para Maceió, também antecipei a reserva. Também saiu praticamente 3 diárias gratuitas ali, por quê? Porque eu tinha pedido com antecedência. Então tudo que a gente vê, tudo que a gente planeja, tudo que a gente consegue organizar e ter antecedência das coisas, você consegue um desconto maior, né? Você consegue economizar ali falando financeiramente. E aí é importante você realmente ter esse planejamento para sua viagem ser tranquila, para saber realmente né, que você vai voltar e vai estar com a viagem paga. E aí pensa, né? Se você consegue aí, durante 3 anos, se você vai fazer uma viagem internacional, você já consegue juntando para quitar essa viagem, você vai para a viagem mais feliz e volta mais feliz da vida, né? Para se planejar para uma outra viagem. Você já fez o seu planejamento aí. Quem aí se planeja para fazer viagem, né? Eu tô aqui comprei um pacote para você ver, né? Por mais que a gente tenha conhecimento das coisas, eu comprei um pacote de viagem para um hotel no interior de São Paulo. Na época eu não consegui viajar, porque eu acabei cancelando antes, porque na época que estava disponível eu não ia poder ir. E eu tava lá brigando que eles falaram que eu tinha que utilizar o crédito, mas eu quero meu dinheiro de volta para fazer outra viagem. Porque eu tenho uma viagem ali meio que paga, só que eu não posso utilizar que eles querem que eu faça com eles. Então eu tô trabalhando nisso aí para ver se eu consigo meu reembolso para poder fazer um passeio aí de final de semana, né, para um lugar mais próximo, mas com a viagem já paga. Então assim, é importante ter esse planejamento, né, olhar realmente quando você tem a sua vida financeira, quando você tem o comando do seu dinheiro, você consegue se programar aí para fazer tudo o que você deseja na vida, né? Porque quando a gente tem essa liberdade, não é liberdade financeira, né? Quando a gente tem esse controle mesmo de dinheiro, fica mais fácil você realizar as coisas que você quer. Fica mais fácil você realizar seus sonhos, fica mais fácil você alcançar aquilo que você deseja. E viagem é uma coisa que muita gente deseja, né? Fala a verdade se não é gostoso viajar. Fala a verdade se não é gostoso tirar férias e conhecer lugares diferentes, conhecer pessoas novas, né? Como eu falei, conhecer a cultura do outro lugar. Portugal, foram 7 dias em Portugal.
Mas foi maravilhoso. A gente chegou aí desde Porto até a cidade de Algarve, que a gente queria conhecer. Fizemos passeio de barco na época. Eu conheci uma das grutas lá, que eu não vou lembrar o nome agora. Eu tinha visto há um tempo atrás, como que é a força do pensamento, né? Eu tinha visto há um tempo atrás e eu achava que aquele lugar não existia. E quando eu fui para Portugal, a gente foi fazer essa viagem aí de barco, a gente foi nesse lugar. Ah, eu não vou lembrar o nome, mas fica em Algarve. É uma gruta que você chega nela através, né, de barco, e você consegue ver em cima no o redondo assim de uma pedra. É muito louco. Parece que o lugar não existe, mas realmente existe porque eu tive lá. Então, realmente buscar e conhecer, né? Quando você imagina uma coisa, você pode realmente alcançar. Você consegue alcançar os seus objetivos, desde que esteja planejado, esteja organizado, né? Tem ali o comando do seu dinheiro, porque o dinheiro, quando você tem o comando do seu dinheiro, ele te traz essa liberdade, na verdade, né? Ele te dá poder de escolhas. Ah, realmente eu quero viajar para um lugar, vou fazer uma viagem para o exterior, quanto que vai custar essa viagem? Então deixa eu me programar aqui para realmente fazer esse orçamento para eu alcançar esse objetivo. Você tem um objetivo maior, então na hora que você vai gastar o dinheiro, você fala, opa, peraí, se eu gastar esse dinheiro agora, será que eu vou conseguir realizar eu vou estar chegando mais perto do meu objetivo? Então, esse é um ponto realmente que você deve começar a olhar, né? Quando você tem uma motivação maior, você começa realmente a separar o seu dinheiro ali todo mês e não deixa ele lá na conta corrente para ele se perder, né? Para ser gasto. Então, tudo é planejamento, tá? Tudo é planejamento e como você realmente quer fazer o dinheiro aí trabalhar ao seu favor, para você realmente conseguir fazer a viagem e voltar tranquilo e voltar com paz já para planejar a viagem seguinte. Eu vou recapitular aqui os pontos que eu falei para vocês, né, para pesquisar quando você realmente for se planejar aí para viajar. Então são 7 passos aqui, né? Escolher realmente o destino, montar o roteiro das atrações que você deseja ir, qual é o meio de transporte que você vai utilizar, como eu falei, vai utilizar o carro, vai alugar carro, vai alugar. Quando é viagem turística, essa é outra dica também, tem aqueles ônibus, né? Eu lembro que em Portugal a gente usou e para a Argentina também, que é aqueles ônibus de turismo mesmo, que você compra a passagem e daí você vai descendo em vários locais turísticos e você pode pegar o ônibus seguinte. Então é importante fazer essa pesquisa também. Benagil, é isso mesmo, é a gruta de Benagil, em Algarve. Esse lugar é paradisíaco, parece que não existe, mas ele existe. Ele existe porque eu já fui. Então, obrigado por lembrar ela. Então, realmente fazer. Então, escolher o destino, montar o roteiro das atrações, principalmente os meios de transporte que você vai utilizar, determinar a data da viagem, analisar as opções de hospedagem que você vai ter, definir aí os lugares, principalmente que você vai comer, contratar o seguro viagem ou verificar se já não existe no seu cartão de crédito esse benefício, tanto do seguro viagem quanto do seguro do automóvel, se você for alocar carro lá no local, e usar e abusar dos aplicativos. E aí, realmente, com isso tudo em mãos, você vai saber quanto custa a viagem. Por quê? Porque se você botar no Google aí quanto que custa para almoçar, uma pessoa gasta em média para almoçar Porto de Galinhas, ele vai te dar lá. Geralmente, cidade do Nordeste, comer fica mais em conta, é mais barato. E aí ele vai te mostrar, então você sabe quanto que você vai gastar. Vou ficar 5 dias, você multiplica o valor do seu almoço ali, da sua refeição, né? Por 5, você já vai ter esse valor, né? Aonde você vai ficar? Quanto que você vai pagar de diária? Vou ficar 5 dias, daí você multiplica e aí você vai ter o valor total para você se dividir esse valor total aí e saber se no determinado tempo aí você vai conseguir alcançar essa viagem. Boa tarde, Marluce, tudo bem? Estamos aqui já finalizando, chegando nos finais aqui da live, mas ela vai ficar gravada lá, eu vou deixar gravada para vocês assistirem depois, para quem está chegando agora. Mas essa semana, como eu falei,
Estou trazendo aqui as lives todos os dias, o Papo de Dinheiro todo dia, às 17h59, e antecipando aí a semana Comande o Seu Dinheiro, que vai começar a semana que vem. Então, se você está aí me assistindo e ainda não se inscreveu, clica aqui no link da bio, se inscreve, vem para o grupo do WhatsApp. Vou estar fazendo ali para quem participar da semana. Tem um desafio incrível que eu tenho certeza que você vai querer estar dentro dessa semana, mas só vai descobrir quem vir para a semana Comande o Seu Dinheiro. Então, clique aí, se inscreva e venha. Vai ser aí uma semana que eu vou estar trazendo conteúdo para vocês, que eu vou estar ensinando ali, né, trazendo realmente um curso com mais de 3 horas aí de aulas para vocês assistirem e colocar em prática aí, e para começar a comandar o dinheiro de uma vez por todas. O almoço em Porto de Galinha é caro, viu? Fui no ano novo. Então, por isso que você tem que identificar antes para saber o valor. Porto de Galinhas eu não conheço, mas eu já fui para outros lugares do Nordeste que eu achei o preço de alimentação bem assim, mais em conta do que, né, na região que eu tô aqui, que é São Paulo, que eu acho que São Paulo é caro para se comer. Dependendo do lugar até vale a pena, mas para refeição eu acho cara. Então se inscreve-se aí, essa semana é a semana online gratuita aí que você vai receber, você vai poder assistir o curso, né, na hora que você conseguir ali, mas para estar dentro da semana você precisa se inscrever, tá ok? A gente se vê amanhã às 17h59 nesse mesmo canal. É lindo, mas é caro. Mas se estiver planejado, Marluce, vale a pena. Vale a pena porque a gente conhece, paga, né? Se paga ali acho que o visual dessas cidades do Nordeste são lindas demais. Então, se a gente quer conhecer, eu acho que te traz lembranças na memória que a gente nunca vai esquecer, né? Então, vale a pena conhecer sim. Então, a gente se vê amanhã às 17h59, tá ok? Beijo, ótimo final de tarde para vocês aí e até amanhã. Tchau, tchau!